Vamos lá, vamos tratar sobre os primórdios da religião, vamos tratar sobre religião e vamos tratar sobre os desigrejados. Então, esses são os tópicos. Eu irei dar início agora. Vamos lá. Desde os primórdios, o ser humano precisou se apegar a conceitos, precisou se apegar a teses, a argumentações, para poder justamente se autovalidar no mundo, para poder justamente se autointegrar no mundo. Então o ser humano realmente passou a se questionar acerca da fenomenologia natural da própria natureza. E então a natureza que envolve todos os seres e que por natureza somos nós, os dominadores dela, ao qual é submissa a nós, ao qual nós exploramos ela, ao qual nós se utilizamos dela, ao qual nós temos domínio e ao qual nós abusamos dela, é o meio primordial de indagação, né? É o meio primordial das indagações humanas, ao qual o ser humano indaga para poder se achegar a conclusões aos quais não são completamente lógicas, aos quais não são completamente racionais, mas que de fato é o primordial, mas que de fato é o essencial e é o que envolve o ser humano de forma a priori até então, que a priori significa o processo antecedente às ciências, envolve o ser humano até então. Então vamos desenrolar mais um pouco isso. É que o ser humano passou a compreender e a entender que certas ações correspondiam a certos fenômenos naturais e sobrenaturais. Essa é a fonte dogmática da religião. Então o ser humano passou a compreender e a entender isso muito bem. Então, na questão, das tribos, observamos que isso é mais saliente na questão dos xamãs, dos pajés. As tribos lidam, com essa questão supersticiosa. Tanto é que tem os totens, que são estátuas representativas de poder, de força, para afugentar os espíritos, e também para conceder poder para a tribo. Então, citando melhor isso, as tribos lidam com questões supersticiosas. Quais questões? Acerca dos fenômenos naturais, acerca de ações e de reações sobrenaturais e, antecedendo o sobrenatural, manifestações naturais. Então isso tudo é a fonte dogmática, já falado por mim, da religião. Porque nesse meio todo de indagações é que o ser humano passa a perceber o seu lugar no espaço geográfico, o seu lugar na geometria, que geometria tem a ver com espaço, geográfico também. E passa a perceber que, para as suas perguntas, naturalmente, nos fenômenos naturais, não tem uma explicação lógica e racional. Não se tem uma explicação completamente
englobante, que significa envolvedor, né? Então, no caso, não existem questões naturais que venham sanar, né? Que venham trazer soluções para as indagações humanas. Daí também surge a metafísica. Eu não citei no início, né? Mas daí surge a questão da metafísica das ciências. Só para esboçar aqui, as ciências surgem de uma questão também de indagação humana acerca da realidade, né? Do porquê as coisas existem, uma questão filosófica também, o porquê as coisas existem, o porquê das coisas se manifestarem como se manifestam. Daí entra a questão investigativa, a questão da análise, né? Mas diferenciando aqui da religião, porque a religião são questões ligadas aos fenômenos naturais, ligadas à existência, à vida e à morte. Então, para essas indagações humanas, os fenômenos naturais já não conseguem corresponder completamente e sanar e trazer a solução para a psique humana, para a mente humana. Então, de fato, o problema não pode ser resolvido em questões a priori, antes do processo de fundamentação em si da religião. Então, qual é o processo dogmático? É a superstição. Daí o ser humano passa a elaborar mais as questões referentes ao sanar das problemáticas humanas para poder fazer com que haja sentido a questão da vida, a questão da morte, a questão da existência. Então, realmente elabora melhor a construtividade dos pilares fundamentais os quais regem a religião. Então, da superstição se origina o dogma e das indagações se origina um sistema ao qual irá suprir todas as necessidades de indagações humanas. Então, tcharam, isso é religião. Isso são as religiões. De fato, é isso. Então, religião são meios para poder aplacar as necessidades humanas. São meios para poder atenuar as problemáticas humanas, para poder fazer com que o ser humano venha a se aproximar do religare. O que é religião de fato? Então, no sentido semântico, que é o significado da palavra religião, religar o ser humano a Deus. No sentido de religação do ser humano a Deus, as religiões cumprem com o seu papel. Mas temos que fazer uma diferenciação. O cristianismo é classificado como uma religião, né? Mas o cristianismo é a religião verdadeira, né? É justamente, de fato, a verdade. Então, o processo religioso no cristianismo não se origina assim. No cristianismo já temos um processo de construtividade completamente de não construtividade. Como assim, Mateus? Parece uma contradição. É porque vamos para a Bíblia, vamos para Adão e Eva. Então, o sistema todo de Deus
de certa forma, no sentido de construtividade, é transmitido para o ser humano. E no sentido de construtividade, é transmitido para o ser humano. No sentido de desconstrução, é que não houve, de fato, um período supersticioso, um período indagatório. Nesse sentido, então está em harmonia a utilização dos dois conceitos. O que de fato existiu então? Vamos para Adão e Eva. Bem, Adão e Eva, Deus criou Adão, criou Eva, colocou ali no jardim do Éden, e ali Deus já transmite os conceitos legislativos para Adão e Eva. Deus já transmite os conceitos legislativos para ambos. Então vemos que ambos não poderiam comer do fruto proibido. Os demais, eles poderiam comer. Então isso já implica em um conceito legislativo, obviamente legislativo de fato, transmitido para os dois. Então vemos que aqui na religião verdadeira, obviamente, não houve esses períodos, de indagação, de superstição e em si a formação religiosa. Porque o cristianismo nem deveria ser classificado como religião, mas tudo bem. Então pegamos Adão e Eva, pegamos o exemplo dos dois, e Deus já transmitiu a legislação para os dois. Aí existe a queda do casal, aí Eva tem Caim e Abel, já conhecemos. Então o processo real, verdadeiro, é que no quesito do cristianismo, Deus já transmitiu os conceitos para a humanidade, e a questão indagatória, a questão supersticiosa, é uma questão justamente do ser humano em relação ao desprezo em relação a Deus e a sua legislação. Então se despreza aquilo que foi transmitido, se despreza aquilo que foi lecionado, que é ensinado, se despreza aquilo que de fato Deus concedeu, aquilo que de fato Deus deu, e se apega justamente a tudo isso já citado por mim. Então, pontuando isso, vamos tratar a questão dos desigrejados. De fato, se desigrejar é uma relação de conflito em relação à realidade interior em relação ao exterior. Existem motivos e mais motivos, mas o principal motivo é a descrença. Então, vamos citar alguns motivos. Pode ser por questões de fé no homem, pode ser por questões justamente de querer se afastar, que é a questão da fé, e pode ser por questões do ser humano não se encaixar completamente na demanda do cristianismo, demanda e exigência, a demanda do cristianismo. Então, de fato, para essas duas questões, a questão citada já por mim, que é a descrença, é a fundamental, por questões de descrença. Então, o ser humano não consegue realmente lidar com as questões interiores, com a questão da fé, porque a descrença fundamenta isso tudo. Porque se houvesse crença, houvesse fé, não se abalaria por questões do homem,
por questões do ser humano decepcionar a pessoa através de transgressões da lei, através de escândalos, né? Não haveria necessidade de se apegar ao homem e não haveria necessidade de se decepcionar com a religião em questão de demanda, né? Não que houve decepções, é em questão de integralidade do ser humano em relação à religião. Então houve descrença, houve falta de fé. Essa falta de fé primordial é que envolve subsequentemente, que significa consequentemente, as outras questões do cristianismo. Isso tudo fundamenta a pessoa a ser desigrejada. Porque o que é ser desigrejado? É não acreditar mais no sistema do cristianismo, como Cristo fundamentou ele, né? Porque Cristo frequentava, de certa forma, assim posso dizer, igrejas, né? No seu período, na sua época. O nome não é bem esse, mas Cristo pregava o evangelho, anunciava, fazia o id e realmente pregava o evangelho no quesito exterior do id e no quesito interior, né? Nas congregações da época. Isso é bíblico, isso é fato. E então esses desigrejados, de fato, eles não se integralizam com a questão da igreja. Eles possuem uma falta de fé, uma falta de credibilidade em relação à religião. Então eles se apegam às próprias teses deles, que já passa a ser um conjunto estruturado. O que de fato passa a ser um conjunto estruturado? Os desigrejados. A questão do desigrejado já compõe um conjunto de pessoas aos quais se decepcionaram com o cristianismo. Citando novamente, eu gosto de salientar bem, então às vezes eu reitero, quero repetir. Repita as coisas então. Então olha só, já é um conjunto, já é um bloco de pessoas aos quais vivem a vida segundo os seus próprios princípios, segundo aos seus próprios conceitos, segundo, né, aos seus próprios modos de viver. Então, modos de viver significa modos particulares. Então, essas pessoas não estão em harmonia com o cristianismo, estão em harmonia com seus próprios cristianismos, mas justificam essa desigrejação com teses problematizando o sistema do cristianismo. Então, realmente, o problema está no ser humano. O ser humano em relação a ele mesmo. O ser humano em relação às suas indagações, às suas problemáticas. A sua falta de fé que estrutura isso tudo. E como resolver essa questão? Simplesmente compreendendo a necessidade da igreja, que é uma estrutura ao qual age altruisticamente, filantropicamente. Altruísmo no sentido de boas ações, filantropia no sentido de uma estrutura quase que governamental, quase que age com propósitos nobres, de envolver a sociedade, de abarcar a sociedade, de fazer com que a sociedade venha a ser beneficiada. Então, nesse sentido, a igreja age e ela beneficia a sociedade, beneficia classes
como a classe muito pobre, a classe pobre, etc. Beneficia todo o conjunto de classes da sociedade. Então a igreja é primordial, é fundamental para a sociedade. Sem a igreja, vamos ter um problema seríssimo, né, do aumento de criminalidade, porque a igreja converte indivíduos ao cristianismo, indivíduos marginalizados, indivíduos criminosos, indivíduos completamente, talvez, sem esperança. Então ela trata os moradores de rua, então ela concede bens também, no caso do altruísmo e da filantropia. Ela age englobantemente no sentido social, fazendo com que, de fato, Cristo venha transparecer e transparece, porque Cristo é o corpo e a igreja são os elementos. Nesse quesito são as pessoas, fundamentalmente as pessoas. Então o problema do desigrejado é em relação a ele mesmo, em relação à sociedade. Então, de fato, essa é a minha visão. E, de fato, essa é a visão também se tratando de ciências, Mateus. Olha só, ciências, de certa forma, é contrária à religião, mas toda religião tem ciências. E o cristianismo eu não considero uma religião, apesar de religar. O cristianismo é a própria ciência em si. Então tem questões científicas também. Claro, acreditando-se no cristianismo, claro que tem questões científicas. E então, de fato, o cristianismo é a religião verdadeira. Então minha vida é para a máxima exaltação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, etc. Né? É para a máxima exaltação da Trindade. E eu deixo esse vídeo gravado aqui e agradeço a todos, né?